Você teve o azar de conhecer uma pessoa que cria labirintos mentais e que se esconde através do próprio pensamento, da própria mente. Vive no subsolo e é por isso que o rato apareceu na energia dele. Eu acredito numa pessoa que, apesar de não demonstrar, essa pessoa tem muitos pensamentos em relação a você. É uma pessoa que traz a impressão de nunca sair de um lugar, de um estado, muitas vezes oprimido pelos próprios pensamentos, e é uma pessoa que acha que tem liberdade de fazer as coisas. Essa pessoa sempre promete que vai fazer coisas novas, se compromete, escreve na agenda, mas não faz. 23 e 25, horários quebrados do nosso movimento. Eu sou a Ania, eu faço leituras de baralho cigano aqui no TikTok faz tempo. É um prazer estar com você. Já deixa no comentário qual o horário que você recebeu essa tiragem. A lua, o poço, ó, tá? Tem a ver. A raposa, os caminhos. Tá vendo que eu tô tirando ao acaso, tá? A cobra. Você vê quando a gente fala de sombras, as cartas respondem. O livro também tá conectado a uma coisa que fica lá, ainda não revelada. Os ratos. E essa carta, ela tem um tom muito específico que eu nunca ouvi ninguém falar até hoje. Mas na energia do homem, e na energia do homem ou da mulher, mas aqui o foco é o homem, o personagem da tua história, ele está muito conectado ao subsolo, tá? Então eu vou trazer referências sobre um livro, inclusive, que meu filho que falou sobre esse livro, Memórias do Subsolo, não sei se você conhece. Joga depois no TikTok para você ver se você encontra ali trechos, né, resenhas do livro. É importante, porque o comportamento dessa pessoa é muito voltado para o subsolo. É uma pessoa que fala que vai fazer e não faz. E com você, você acha que seria diferente? Não seria, porque é um comportamento da pessoa. Então, na psicologia, os psicólogos eles vão olhar para o comportamento individual daquele ser, daquela pessoa, de acordo com as próprias narrativas, com a história. Então a gente, na cartomancia, a gente não vai julgar o livro pela capa. Então a gente vai entender exatamente, com as referências que o baralho traz, a personalidade dessa pessoa. E eu vou te dizer em detalhes por que essa pessoa nunca honrou a palavra com você até agora. Mas a conexão entre vocês, ela vem da lua, né? Para algumas pessoas, literalmente, né? Mas a lua como uma representação de um plano superior, um plano espiritual, o plano simbólico da mente, da telepatia e dos sonhos, porque geralmente a gente dorme e dormimos de noite. Então tá trazendo ligações que são feitas no plano espiritual, quando vocês dormem, quando vocês pensam um no outro. O poço, ele traz muito o tal do subsolo também, que está conectado com o rato, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aqui a gente está recuperando coisas que foram arquivadas, né? E a água do poço, ela sempre vem para limpar. Ela vem para trazer o que? O simbolismo de deixar as coisas limpas. A gente não vai usar uma água para consumo que esteja cheia de lodo, certo? Imprópria, não. A gente vai tratar aquela água. A raposa também fala muito de um condicionamento de um homem que muitas vezes se sentiu patético em relação às próprias escolhas, em relação a você. Ele se priva muito de viver situações onde ele tenha um prazer, o prazer dele é muito no individual, muito velado. É um homem que provavelmente não sai muito, tá? É um homem, ele fica mais retido nas fantasias dele, se satisfaz com ele mesmo, entende o que eu quero dizer? E é um homem que criou uma narrativa, e nessa narrativa ele fica falando para ele que quando ele quiser ele retoma a vida dele, quando ele quiser ele retoma os contatos, que esses contatos estarão disponíveis sempre. Então é essa percepção que ele tem. Então a mente dele funcionou assim desde criança, aqui é o passado, né? As escolhas, a parte sexual desse homem, ela é um tanto quanto perigosa porque ele acaba entrando muito nas fantasias e o livro como referência, né, de coisas que ele vê, estímulos que ele vê, que pode ser fotos, né?
Então, uma pessoa que gosta de arquivar fotos de ex ou mantém fotos aí pela internet, seja lá o meio que ele utiliza. Então, o lado dele sombrio, sexual, fala muito sobre essa coisa, né, que ele guarda. Memórias de um subsolo. O meu filho me trouxe, né, ele tá lendo esse livro e ele fala que o personagem, ele, assim como o rato que se esconde lá no subsolo, ele se esconde atrás de uma persona que sempre pode fazer algo e fala que vai fazer, só que chega na hora não faz. Então, só o movimento de pensar que vai fazer e que pode fazer é suficiente para esse tipo de pessoa que está no subsolo. Ou seja, ele nunca escancara a personalidade dele e você teve sim o azar de encontrar com essa pessoa na tua jornada, só que você se culpa achando que ele agiria de uma outra forma com você. Você só acessaria esse submundo dele, esse subsolo, se você tivesse referências parecidas, afinidades parecidas. E aí você pode estar se perguntando agora, mas ele refez a vida dele, ele tá com outra pessoa. Provavelmente o igual, o mesmo atrai o mesmo, né? A gente não fica com uma pessoa que a gente é incompatível, que é um desnível muito grande. E mesmo assim, eu não vejo muito crescimento na energia social dessa pessoa, no convívio social. Eu não sinto uma pessoa que se relaciona, eu vejo que ele se relaciona muito no mental. Ele cria, né, as narrativas dele. Então, é uma pessoa que tinha tudo para ir para a vida como alguém que super inspira. Eu vejo romance, esses livros aqui trazem histórias, romances, né, e coisas que ele criou, que ele poderia ter colocado no mundo, né, e de repente ganhado a vida com isso e se tornado um especialista de alguma coisa, de algum segmento. É uma pessoa que gosta de estudar, provavelmente usa óculos ou lentes, né. Os antigos CDFs, no meu tempo era CDF, pessoa que era tipo muito certinha, né, nerd, a gente chamava de CDF. Mas é uma pessoa que claramente não se expõe e que se expôsse, né, realmente teria sucesso, realmente teria, acertado na vida emocional. E é alguém que se conforma com esse tipo de vínculo, que é muito online, tá. Então é um cara que nunca saiu dos livros da mente e do subsolo dele. Então a carta dos ratos na energia desse homem fala de alguém que vive no subsolo. Leia o livro Memórias de um Subsolo, porque você vai entender o comportamento dessa pessoa em relação a você e a tudo que essa pessoa produz na vida dele, não é só em relação a você. É o que eu falei, você teve o azar de se deparar com alguém assim. Só que se você se depara com alguém assim, o que será que você trocou com ele que era parecido com ele? O que será que fez vocês se conectarem? O que gerou atração? Lembra que eu falei o mesmo atrai o mesmo? Então aqui essa conexão ela pede que você olhe para o rato a partir dessa leitura de uma forma diferente. Tá trazendo sim o subsolo, o submundo, e é nesse lugar que essa pessoa se esconde de você.